Mas afinal, o que é redenção? Nele temos a redenção. Cantamos algumas músicas que falaram também da redenção. A abertura foi sobre redenção. O que é redenção, afinal? Apesar desta palavra ser comum no vocabulário cristão, Cristo Redentor, você vai para o Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Taubaté também tem, né? O Cristo Redentor, bem pequenininho, mas tem. Mas o que significa isso? Se nós não nos atentarmos para o significado de palavras que aparecem na Bíblia, perderemos o seu real significado. Perderemos a intenção do autor. O que significa redenção? Redenção é a libertação pelo pagamento de um resgate, ou seja, é a libertação do poder de um domínio estrangeiro e o usufruto da liberdade que dela resulta. Em seu sentido original e no uso bíblico do termo, redenção está intimamente associada às ideias de libertação e resgate. Por exemplo, Deus é descrito como redentor de Israel após libertá-los do jugo egípcio. Em Éfeso, era comum a venda de escravos em ágoras, em praças. E por vezes, pessoas bondosas pagavam pela redenção de um escravo e o tornava livre. Perto de onde morei no Brasil, numa cidade chamada Redenção da Serra, Felipe deve conhecer, não vai me deixar mentir aqui. Na entrada dessa cidade você vai encontrar uma estátua gigante de um escravo com as correntes quebradas. Isso simbolizava que aquele escravo havia alcançado a redenção quando a escravatura foi encerrada no Brasil. Esta cidade foi uma grande colônia de escravos no passado. Por isso ela recebeu esse nome, Redenção da Serra. A serra em que ocorreu uma grande redenção. A palavra redenção no Antigo Testamento tem inúmeras nuances. Porém, o cerne da mensagem bíblica da redenção é a libertação do povo de Deus dos grilhões do pecado por meio de um sacrifício vicário, de um sacrifício substitutivo. Por isso, chamamos Jesus de Redentor, pois Ele morreu para redimir os eleitos. Para a redenção era exigido duas coisas: o Redentor e um pagamento. Havia um preço a ser pago para consolidar a redenção. Mas qual foi o preço da nossa redenção? Qual foi o preço? Bom, já temos ciência de que Jesus é o nosso Redentor, pois o nosso texto deixa isso muito claro. Nele temos a redenção. Mas qual foi o preço da nossa redenção? O preço da nossa redenção foi o seu precioso sangue. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Em 1 Coríntios 6, 20, parte A, lemos o seguinte: vocês foram comprados por alto preço. Nós até cantamos uma música assim, sei que foi pago um alto preço. O preço da nossa redenção foi um preço altíssimo. Custou o sangue perfeito e imaculado do nosso Senhor Jesus. Mateus 20, 27 e 28, Jesus diz assim: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus Cristo veio para dar a sua vida em resgate. Esta palavra está intimamente ligada à redenção. Ele pagou com a sua própria vida. A redenção não te custou nada, não me custou nada, mas custou para Deus Pai sacrificar o seu Filho amado, derramar o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Mas você pode estar se perguntando, mas que preço é esse? Por que sangue? Porque o preço não é dinheiro ou qualquer outra coisa, por que sangue? Isso se dá porque Deus foi ofendido por nossas transgressões. E foi Ele quem estabeleceu o valor da remissão. E Ele estabeleceu que seria através do derramamento de sangue.
O sangue passou a ser um elemento essencial para o povo de Deus na antiga aliança. Você deve se lembrar, por exemplo, da primeira Páscoa, quando o povo de Israel foi liberto, livre do anjo da morte, mediante sangue. O sangue nos umbrais das portas. A morte passou por cima por causa de um sangue. Há inúmeros exemplos no Antigo Testamento acerca do sangue. E eu tenho certeza que você, que é um leitor familiarizado com a Bíblia, deve estar familiarizado com os sacrifícios do Antigo Testamento. E você sabe que naquele tempo, Deus havia estabelecido um sistema provisório de sacrifício através da morte de animais. Sacrifícios provisórios através da morte de um animal. De forma que, se você visitasse o templo, você sentiria o cheiro de sangue a quilômetros. Uma verdadeira carnificina. Um verdadeiro açougue. Você não ia encontrar um púlpito bonitinho, umas cadeiras. Não, você ia ver sangue, mais sangue, holocausto, carne sendo queimada. Tudo isso para a remissão de pecados. Isso acontecia num dia normal. E acontecia porque Deus havia ordenado. Agora, atente para o princípio revelado em Hebreus 9, 22. Mais para frente, na Nova Aliança, em Hebreus 9, 22, o autor reverbera esse princípio da Antiga Aliança. Veja o que ele diz. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Sem derramamento de sangue, não há perdão. De onde veio esse princípio? Como ele surgiu? Ele surgiu lá no Jardim do Éden. E sabe quem fez o primeiro sacrifício? O próprio Deus. O próprio Deus. Isso se deu quando Adão, o nosso representante federal, fracassou em cumprir o pacto de obras. Quando ele desobedeceu à lei de Deus e comeu do fruto proibido. Quando pecaram, ambos perceberam que estavam nus. E o que fizeram? Se cobriram com folhas de figueira. Isso pode ser conferido em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Agora, se você correr os teus olhos para o versículo 21, verá que o Senhor fez. O que o Senhor fez? Diz assim, Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Preste atenção no princípio estabelecido aqui. Adão e Eva pecaram e por suas próprias mãos intentaram resolver o problema ao fazerem roupas de folhagem, e Deus não aceitou isso. Deus aparece então no jardim e lhe dá roupas de pele de animais. Atente para o princípio. Para cobrir a culpa de pecadores, Deus mata um animal inocente. Um inocente, um animal, morre por causa da culpa de pecadores. Para cobrir. E se você quer saber o que significa expiação, expiação significa cobrir. Isso lhe soa familiar? Isso lhe soa familiar? Não é porventura isto que Cristo fez? Não foi Cristo aquele que assumiu o nosso lugar, que morreu para cobrir a nossa culpa, para remover os nossos pecados? Este princípio começou lá na antiga aliança, lá no Jardim do Éden. De lá para cá, depois da queda, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todo o Antigo Testamento é marcado por sacrifícios de animais. E é digno de nota que esse sistema era temporário e não resolvia o problema. Esse sistema apenas apontava para os benefícios que haviam de vir. Veja o que o autor de Hebreus diz acerca deste assunto em Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Diz assim o autor de Hebreus:
A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A lei era apenas uma sombra, que apontavam para benefícios que haviam de vir, apontava para Cristo, apontava para a nova aliança, não a sua realidade. Esse sistema nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. E aí ele prossegue: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, já que o problema foi resolvido? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Preste atenção, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. E aí você corre lá para o versículo 11. O autor diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece o mesmo sacrifício, que nunca podem remover os pecados. Que nunca podem remover os pecados. Diante desses fatos e diante desses princípios veterotestamentários, você consegue entender agora as palavras de João Batista, quando ele olha para Jesus lá em João 1:29 e diz: ei, vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Consegue perceber o quanto isso foi impactante para aqueles ouvintes originais? Porque eles estavam acostumados com um sistema sacrificial que não era suficiente para remover os pecados. Que não era suficiente. E agora João Batista diz: vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele realmente remove os pecados. Outro ponto que eu quero ressaltar nesta tarde é que estamos diante de um texto que trata acerca da origem da igreja. A igreja, ela não surgiu a partir da decepção de Deus com Israel, como se Deus abrisse um parênteses na história da redenção. Não! A igreja sempre fez parte dos propósitos de Deus, e ela surgiu na eternidade passada, fruto do pacto eterno de redenção. No pacto eterno de redenção, Deus já havia sacrificado seu único filho, antes mesmo de ele vir à terra. Em Apocalipse 13:8, é-nos dito que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A redenção foi planejada na eternidade passada e estabelecida na nova aliança, quando o pacto de graça foi estabelecido através do sangue derramado. Por isso, Jesus disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Essa é a nova aliança no meu sangue. Em Atos 20:28, Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Outro ponto a ser destacado é que a redenção só pode ser alcançada pela fé em Cristo. Nesse ponto é preciso esclarecer que Cristo sempre foi o único plano de Deus para redimir os seus eleitos. Digo isso pelo fato de que algumas pessoas acreditam que no Antigo Testamento a salvação se dava pela obediência à lei. Tais pessoas estão redondamente erradas. Nunca foi o propósito da lei salvar o homem. A lei não foi dada para isso. A lei foi dada para dois propósitos principais: nos apresentar culpados diante de Deus e ser um instrumento para a nossa santificação através da lei moral. A pergunta que geralmente é feita quando essas questões são abordadas é: se a salvação é somente através da morte de Cristo, e ele morreu nos dias dos apóstolos, somado ao fato de que a lei não tem poder para salvá-los, e também somado ao fato que o sangue de animais não fora suficiente para a redenção deles,
Como puderam ser salvos? Como o povo da antiga aliança foi redimido? Como eles foram salvos? A resposta é a mesma. Nele temos a redenção. Nele temos a redenção. Cristo sempre foi o meio exclusivo para a salvação do povo de Deus. Isso nos dois testamentos. Em Hebreus 9:15, é-nos dito que a morte de Jesus é retroativa. Ou seja, Jesus morreu como resgate pelas transgressões cometidas na antiga aliança. Veja o que o autor diz. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. A primeira aliança diz respeito à antiga aliança, que você conhece tão bem como o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Cristo morreu como resgate, redenção, pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Quando Cristo esteve naquela cruz, Ele estava pagando não só pelos pecados daqueles que viriam depois dele, mas pelos pecados cometidos sobre a antiga aliança, a antiga dispensação. Sendo assim, a diferença da igreja do Novo Testamento para a igreja do Antigo Testamento é que somos salvos olhando para o passado, quando contemplamos o Redentor naquela cruz. Já a igreja do Velho Testamento foi salva olhando para o futuro, crendo na promessa de um Redentor. Promessa essa que foi feita logo após a queda no Jardim do Éden. Em Gênesis 3,15 nós encontramos ali uma promessa, o proto-evangelho, sendo anunciado já no Jardim do Éden. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Está falando da serpente aqui com a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nós encontramos aqui o proto-evangelho. Deus faz uma promessa aqui no jardim. Ele promete enviar um descendente. É verdade que Adão e Eva não sabiam que ele seria um rei, não tinha muitos detalhes. Porém já sabia que haveria uma pessoa que nasceria da sua descendência, que resolveria a bagunça causada pelo casal no jardim. Quando nós olhamos da ótica do Novo Testamento, nós descobrimos que esse descendente não é outro senão Jesus. Em suma, nós somos salvos crendo numa promessa cumprida. O povo eleito do Antigo Testamento foi salvo crendo numa promessa que um dia se cumpria. De forma que Cristo fica no centro da história. O povo do Antigo Testamento olhava para o futuro, cria na promessa. Nós, 2000 anos após a morte de Cristo, olhamos para a cruz, olhamos para o passado. Isso explica a ênfase que a Bíblia dá na pessoa de Cristo. Cristo é central. Sem Cristo não há redenção. E é nessa hora que deve ecoar em nossas mentes as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Quem dirá ser redimido? Mas do que fomos redimidos? Do que fomos redimidos? Fomos redimidos da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Parece forte isso, né? E de fato é muito forte mesmo. Mas é isso que Cristo fez. Ele nos redimiu da maldição da lei. Mas como ele fez isso? Quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós éramos malditos. E Cristo se fez maldito em nosso lugar. E Ele veio nos redimir desta maldição da lei que estava sobre os nossos ombros. Por isso, na cruz, Ele foi tratado como um transgressor da lei. Porque Ele estava me representando. Estava te representando. E Ele se fez maldito no nosso lugar. Por isso, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Quando o nosso pai Adão quebrou o pacto de obras, desobedecendo a ordem divina de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele trouxe maldição a toda a raça humana. E isso se dá porque ele é o nosso representante. E nós nos tornamos malditos junto com ele, junto com Adão. Veja a representatividade de Adão em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você pode não concordar com isso, mas isso não muda nada para você. Você continua sendo maldito sem Cristo. Nós herdamos de Adão. Se existe uma maldição hereditária, é essa. Não é essa que o pessoal fica quebrando por aí. Essa é a verdadeira maldição. A que nós herdamos de Adão. Você pode discordar, pode não concordar. Eu sou careca por causa do meu pai. Se eu discordar, não vai nascer cabelo. Eu vou ter que dormir com esse barulho. Então durma com esse barulho. Em Adão, todos nós nascemos malditos. Mas do que mais fomos redimidos? O texto nos diz: fomos redimidos do pecado. Versículo 7, ainda, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Veja também o correlato em Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. O que é a redenção aqui? A saber, o perdão dos pecados. Fomos redimidos do pecado. Como vimos na introdução, a redenção aponta para uma libertação via pagamento. Inclusive, foi a abertura feita também pelo nosso irmão Alisson. Desta forma, todo eleito é livre do pecado. Bem, mas esta afirmação pode ser confundida. Alguém pode pensar que ser livre do pecado significa que o eleito não pecará mais. Isso não é verdade. Nós somos provas disso. Alguém aqui não peca mais? Levanta a mão. Não estou vendo a auréola na cabeça de ninguém. Nós somos prova disso, de que ainda lutamos contra os nossos pecados. Então, o que significa ser livre do pecado? Em que sentido nós somos livres? Agora, é de fundamental importância entendermos a abrangência desta liberdade conectada com a temporalidade dela. Esta liberdade tem uma abrangência e ela também tem uma temporalidade. Nós vamos perceber agora que a nossa redenção abrange passado, presente e futuro. Aqui é a temporalidade dela. Passado, presente e futuro. Nós percebemos que a nossa redenção abrange o passado. No que é que nós fomos livres no passado? Fomos livres da culpa do pecado. Mas o que é culpa do pecado? Culpa não é aquele sentimento de remorso, que você, não, estou me sentindo tão culpado pelo que eu fiz, passei no sinal vermelho agora. Não é isso. Culpa é um termo forense, que nos arremete a um tribunal, onde o juiz dá uma sentença, e as sentenças possíveis são inocente ou culpado. Nós éramos culpados em Adão, lembra? Mas por causa da justificação, fomos declarados inocentes. No passado, fomos livres da culpa do pecado. E no presente? No presente somos livres do poder do pecado. Isso nos leva à doutrina da santificação. Hoje, agora, nós somos livres do poder do pecado. Sabe o que isso significa? Significa que você não precisa mais viver em pecado. Significa que você tem força para viver, porque o Espírito Santo te capacita. Significa que você deve viver uma vida santa e irrepreensível. A doutrina da eleição, ela aponta para isso. Lembra lá no sermão passado?
porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A eleição pressupõe santificação. Somos livres do poder do pecado. O pecado não te escraviza mais. Mas há um aspecto futuro também desta liberdade. Seremos livres da presença do pecado. Esse aspecto aponta para a nossa glorificação. Quando chegarmos lá, quando formos transformados à imagem e semelhança de Cristo, nós não pecaremos mais. Nós não pecaremos mais. Então fomos livres da culpa, somos livres do poder e seremos livres da presença do pecado. Por enquanto, estamos lutando ainda contra o pecado. Mas chegará um dia em que você não lutará mais, porque você não será mais um pecador miserável, com uma natureza caída. Você será um pecador redimido, com uma natureza santa e perfeita, vivendo ao lado do seu Senhor. Agostinho de Hipona, ao tratar acerca da natureza humana, a apresentou em 4 estágios. Vejamos quais são. O primeiro estágio é denominado pré-queda, ou pré-lapso. Nesse estágio, o homem estava no jardim do Éden, debaixo do pacto de obras. Nesse estágio, o homem, Adão, lá no jardim, estava sujeito a 2 opções. Agostinho dizia que o homem no jardim pode pecar e pode não pecar. Ele pode pecar, quanto pode não pecar. Essas são as 2 opções antes da queda, pré-queda. Adão e Eva podiam não comer do fruto proibido, mas eles escolheram pecar. Por causa da queda de Adão e Eva, nós entramos no segundo estágio, o estágio pós-lapso ou pós-queda. Nesse estágio, o homem está sujeito a apenas uma opção: possa pecar. Ele só pode pecar. O homem caído em Adão não tem a opção de não pecar, tudo que ele faz é pecado. Até mesmo as suas boas obras são manchadas pelo pecado. O ímpio não pode viver uma vida santa, não pode viver uma vida irrepreensível na presença de Deus. Ele é inimigo de Deus. Então, depois da queda, todos estão totalmente depravados. O terceiro estágio é o estágio regenerado. Quando nós conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, nós experimentamos esse estágio. Nestas condições, o homem agora pode pecar e pode não pecar. O homem pode pecar quanto pode não pecar. Lembre-se, somos livres da culpa do pecado. E também do poder do pecado. Porque somos livres do poder do pecado, depois da regeneração, podemos não pecar. Podemos viver uma vida santa e devemos. A santificação só é possibilitada por causa da regeneração. Mas existe o quarto e último estágio, é o estágio glorificado. Nesse estágio, o homem não pode pecar. Ou seja, o homem não poderá mais pecar. Seremos livres da presença do pecado. Quer ser livre da presença do pecado? Só a morte. Só a morte. Mas em que foi fundamentado a nossa redenção? A nossa redenção foi fundamentada de acordo com as riquezas da graça de Deus. Estamos ainda no versículo 7. Diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo nos diz que a redenção e o perdão dos nossos pecados foram nos dados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aquela riqueza de graça, aquela graça rica de Deus. E aqui, mais uma vez, somos lembrados de que a nossa salvação não foi nos dado com base no pré-conhecimento de Deus ou na presciência de Deus. Não é porque Deus olhou no futuro e viu as nossas, abre aspas e muitas aspas aqui, boas obras.
No capítulo 2, versículo 8 desta epístola, é-nos dito que somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. A salvação e os elementos presentes aqui nesse texto, a saber, a fé, não vem de nós, é um dom de Deus. Nós só somos salvos porque Deus é rico em graça. Somos salvos pela rica graça de Deus. Mas o que significa graça? Graça significa favor imerecido ou um favor que nós não merecemos. Somos salvos porque Deus, de acordo com as suas riquezas, nos fez um magnífico favor. O que Ele fez? Ele enviou o seu Filho amado para nos redimir. No capítulo 2, versículo 4, também é nos dito que Deus é rico em outra coisa. Deus é rico em misericórdia. Graça e misericórdia são inseparáveis. E cada uma aponta para uma esfera da riqueza de Deus na nossa salvação. A graça aponta para a realidade de que Deus nos deu algo que não merecíamos. Mas o que Deus nos deu que não merecíamos? A redenção, a salvação. Nós não merecíamos. E a misericórdia? A misericórdia aponta para a realidade de que Deus não nos deu algo que merecíamos. Ele não nos deu algo que merecíamos. O que nós merecíamos? Você acha que você é merecedor de alguma coisa? De fato, tem algo que você merecia. A condenação eterna. E Ele não nos deu. Então, graça é quando recebemos algo que não merecemos. E misericórdia é quando não recebemos algo que merecemos. A graça de Deus é tão fundamental para o cristianismo que Paulo, no versículo 6, chega a louvar a gloriosa graça de Deus. Por isso, Paulo pode dizer que bendito seja o Deus rico em graça e misericórdia. No versículo 8, Paulo ainda continua a falar da rica graça de Deus. Porém, vai nos falar acerca do modo como essa rica graça de Deus chega até nós.